Não podemos reverter a morte. Não importa o quanto isso nos deixe tristes. Tá bem? Algumas coisas são pra sempre. Fala galera, então a Agatha infelizmente chegou ao final, mas que final incrível, adorei muito. Então agora vamos recapitular ambos os episódios completos nesse vídeo. Claro que não vai ser um breakdown tão detalhado como eu costumo fazer, mas em breve vocês vão ter esse bem detalhado. Mas vamos fazer agora um superficial aqui, um por cima, falando dos principais pontos que aconteceram que talvez você tenha perdido nesse final. Vamos discutir também como isso configura o futuro do Wicano e da Agatha Harkness no CM. Então começamos o episódio 8, de onde paramos com Alice Gulliver, logo depois que ela foi morta. Então, meio que vemos o outro lado, como um trocadilho totalmente intencional. Eu gosto de como eles invertem o chão, pois é isso que vimos no final do último episódio, com Lilia virando a torre. Agora vemos Alice no chão, virando como se estivesse entrando no submundo. Além de apresentar uma representação na tela do que acontece com você após a morte e como a morte vem te buscar, há uma parte realmente importante nesse diálogo, que basicamente antecipa o resto da série inteira, quando Alice basicamente só deseja mais tempo. Descobrimos que isso é o que a morte concedeu a Agatha Harkness, quando era hora de seu filho morrer, basicamente no parto. E quando tínhamos todas essas teorias sobre Agatha sacrificando seu próprio filho para Mephisto, por poder e etc., descobrimos que simplesmente era sua hora, e a morte, sendo amante de Agatha, disse: "Não posso deixá-lo viver, mas posso te dar mais tempo." Veremos mais sobre isso quando chegarmos a essa cena no início do último episódio. É sobre isso que a morte está falando quando ela se refere a dar a Agatha mais do que qualquer outra pessoa na história. E Agatha responde: "Você chama isso de dar? Tudo que você fez foi tirar." E Rio retruca, dizendo que deu mais tempo com seu filho. "Não fiz isso por mais ninguém." E Agatha não se importa, pois no fim das contas ela perdeu seu filho. Vamos chegar a isso. E só interrompendo rapidinho, para não esquecer de dar aquele like e se inscrever caso você não seja inscrito. Isso ajuda muito a realizar nosso sonho de chegar a 1 milhão de inscritos. Você pode fazer parte desse sonho. Vamos continuar. Mas a eventualidade dessa conversa leva a morte a chamar Billy de uma abominação. Isso porque ele não morreu como deveria. O equilíbrio não foi cumprido. Em vez de morrer e ir com a morte, ele morreu e depois foi reencarnado. E agora ela quer corrigir esse equilíbrio pegando Billy. Mas ela também sabe que Billy simplesmente se reencarnará novamente, pelo poder de seu irmão. Então, ela faz um acordo com Agatha. Se Agatha entregar o Billy para ela, Agatha fica livre da morte por muito tempo. E quando ela finalmente morrer, não virá o rosto da morte. Isso explica muito porque Agatha conseguiu reencarnar como um fantasma, em vez de presumivelmente seguir a morte para o pós-vida. Um detalhe importante durante essa conversa é que a morte quase deixa escapar que a Estrada das Bruxas não existe de verdade. E vamos confirmar isso, obviamente, no final desse episódio, e no começo do primeiro. Que a Estrada das Bruxas era apenas um truque, uma mentira que a Agatha usava para atrair bruxas e roubar seus poderes. E que esta manifestação da Estrada das Bruxas é baseada inteiramente em imagens do quarto Wicano, que vemos no final do primeiro episódio, quando ele percebe que foi ele quem criou isso também. Interessantemente, não só a Estrada das Bruxas segue um círculo completo, mas eles acabam no porão de Agatha, onde tudo começou, o que é uma alegoria óbvia para o que temos com Billy morrendo e sendo reencarnado, e como veremos em breve o que vai acontecer com Tommy. Obviamente aprendemos em algumas linhas de diálogo que foi Agatha quem bloqueou Jennifer. Ela se desvincula e assim ela é liberada do feitiço do Wicano. Mas o que Billy realmente quer é seu irmão. Então Agatha, sabendo que esse é o acordo que ela fez com a morte, e que esse pode ser o fim do julgamento para ambos, ajuda a reencarnar o seu irmão. Eu realmente gostei que no meio de tudo isso, Billy se assegura de perguntar: "Estou matando essa criança só para que meu irmão possa viver?" Porque ele está obcecado com a moralidade dessa situação. Isso é uma maneira clara de traçar uma linha entre o tipo de bruxa e feiticeira que Agatha tem sido até agora e o tipo de feiticeiro que Billy quer ser. Esse diálogo funciona de duas formas. Uma, ele explica a crise moral que Billy enfrenta mais tarde, quando ele percebe que o feitiço que criou, que era a suposta Estrada das Bruxas, pode ser e é responsável pela morte de algumas bruxas que morreram nele. E também permite a Agatha dizer aquela frase: "Não, às vezes meninos pequenos apenas morrem", o que significa que era a hora do filho dela, e ela não o sacrificou. Nem foi a morte sendo maliciosa tentando levar o filho de Agatha, era simplesmente a sua hora. Era muito mais simples do que todo mundo teorizou. Isso é realmente importante para entendermos, pois acho que eles estão estabelecendo que certas mortes, ou a própria morte, são algo que você não pode evitar. Um evento inevitável, como vimos no Aranhaverso, com a morte dos pais do Homem-Aranha, ou como vimos no episódio What If, quando o Doutor Estranho não podia salvar Chris Palmer. Não importava o que fizesse. A morte é algo que precisa acontecer como parte do equilíbrio entre vida e morte. Por isso a morte chama a reencarnação de Billy de uma abominação.
ela quer fazer com que o equilíbrio seja restaurado tirando seu irmão gêmeo. É o mesmo propósito por trás de Galactus, devorador de planetas do UCM. E eu acho que o que eles estão tentando dizer aqui é que não importa o que você faça, não pode evitar a morte. Para amarrar isso à revelação da forma completa de Billy, agora que ele realmente abraçou seus poderes no nível de Wicano, o que foi incrível aquela cena dele chegando, aquilo dali foi a hora que eu mais vibrei, Agatha se vira para ele e diz: "Isso é fraco, não podemos derrotar a morte, não podemos vencê-la. Ela é uma entidade cósmica que eles não podem superar, mesmo combinando seus poderes. Eles sabem que ela não sairá sem levar pelo menos um deles." E no fim, Agatha decide sacrificar-se para salvar o Billy. Ele entra em sua mente através de telepatia, algo que ele não conseguia fazer antes. Mencionaram isso tanto em WandaVision quanto em um dos últimos episódios, onde ele não conseguia ler os pensamentos dela. Agora ele pode. E é nesse momento que ela decide se sacrificar. Se foi essa decisão ou o acordo que ela fez com a morte para não vê-la no fim, de qualquer forma, ela consegue voltar como fantasma e assombrar Billy. O grande susto no final do episódio é ele perceber que foi ele quem criou o feitiço em primeiro lugar, vendo todas as imagens ao redor do quarto dele. Gostei muito da finale, porque previmos no vídeo de ontem que não haveria uma grande participação especial de algum personagem como Mephisto, ou até mesmo a Wanda, mas que serviria apenas para preparar esses dois personagens para o futuro do CM. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles começam o episódio com um flashback e um significativo estabelecendo o que realmente aconteceu com Agatha e seu filho, que era simplesmente a hora dele, e que se houve alguma coisa, ela teve mais tempo com ele do que a morte teria dado a qualquer outra pessoa. Isso é o que causou o conflito entre as amantes, e é por isso que Agatha, no fim, odeia a morte e porque elas estão na situação em que estão agora. Ela aparece na casa de Wicano porque quer seu broche de volta. Ele tenta bani-la, mas ela consegue descobrir como finalmente usar as mãos. Ela é capaz de tocar coisas no mundo real, pegando seu broche. Ela diz que é uma rápida aprendiz, mas o que isso realmente configura, depois que ele memoriza o resto do Coven, é que eles agora vão sair e encontrar Tommy no CM, dando mais um passo adiante para a formação dos Jovens Vingadores. Agora, a presença de Agatha como fantasma no CM é engraçada, porque nos quadrinhos ela já foi babá de Franklin Richards e talvez eles ainda possam seguir por essa linha. Mas acho mais provável que ela acabará assumindo um papel similar ao que ela assumiu ao lado de WandaVision, onde ela serviu de uma espécie de mestra para auxiliar Wanda a dominar os seus poderes. Ele é um jovem bruxo com pouca experiência, mas com poder imenso, e ela será inestimável ao lhe oferecer conselhos e ajudá-la a resolver as coisas ao longo do caminho. Basicamente, ela será um recurso em quem ele pode confiar, quase como a babá, o que irá contribuir para o futuro dos Jovens Vingadores. Depois de saírem e encontrarem Tommy, Billy se juntará ao time ao lado de Kate Bishop, Miss Marvel, Hulkling, assumindo que ele se junte ao grupo, e é claro, o Kid Nova, se ele também entrar na equipe. Mas e vocês? O que vocês acharam do final? Eu não preciso nem dizer que eu adorei, achei o máximo, não tirava ou colocava nada mais. Achei uma das melhores séries do Disney Plus, ali no topo junto com Loki e X-Men 97. De qualquer forma, compartilhe aqui embaixo tudo o que vocês acharam, os comentários, easter eggs que vocês acharam, lembrando que eu vou começar a preparar o vídeo completo com todos os detalhes, nos mínimos detalhes que aconteceram nesse episódio, que creio que tem bastante coisa e vai dar bastante trabalho. Então vejo vocês no próximo vídeo, valeu!